Agora Elon Musk parte para cima de Moraes. A lei está violando a lei. Para aqueles que pensavam que a briga entre Alexandre de Moraes e Elon Musk tinha acabado, hoje foi jogada mais gasolina na fogueira. Elon Musk publicou há algumas horas basicamente dizendo e confirmando, reforçando aquilo que ele já disse várias vezes, que Alexandre de Moraes é um ditador. Ele afirma: a lei está violando a lei. No caso, ele está se referindo ao Alexandre de Moraes. Esse perfil Global Government Affairs é um perfil do próprio Elon Musk, é a voz dele em assuntos governamentais internacionais. E esse perfil, que é do Elon Musk, publicou recentemente uma nota sobre o Alexandre de Moraes. Aqui está a tradução. Sentimos a necessidade de comentar sobre a ampla divulgação na mídia brasileira das ordens mais recentes do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com as reportagens da imprensa brasileira, Moraes ordenou por sua própria autoridade que o Elon Musk excluísse publicações que criticavam políticos brasileiros e deu a ele um prazo irrazoável de apenas 2 horas para cumprir sob multa diária de R$100. 0. O Elon Musk cumpriu de boa fé retendo as postagens no Brasil no mesmo dia. Em resposta, Moraes multou o Elon Musk não em R$100. 0 como sua ordem original havia previsto, mas em R$700. 0 em sua nova ordem. Moraes alegou pela primeira vez que estava multando o Elon Musk em R$100. 0 por post ofensivo na plataforma, contradizendo sua própria ordem anterior que previa uma multa total de R$100. 0. O Elon Musk cumpriu a legislação brasileira ao reter as postagens em questão do Brasil e pagar a multa de R$1. 0. Enquanto aguardava recurso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. A tentativa de Moraes de aumentar a multa para R$700. 0 depois que tudo já tinha acontecido e em contradição com sua própria ordem anterior. Representa uma clara negação do devido processo legal e deve ser anulada em recurso. Bom, aqui eles estão falando que o Alexandre de Moraes deu uma ordem. O Elon Musk a cumpriu, e depois o Alexandre de Moraes quis multar em 7 vezes o valor que ele havia estipulado pelo não cumprimento da decisão. Só que a decisão foi cumprida. Alexandre de Moraes está tentando que fique bem claro porque isso tudo vai gerar uma consequência que vai prejudicar todo o Brasil. Sem nenhuma fundamentação na decisão. O que é obrigatório que haja. Agora ele está percebendo que, como o Elon Musk não quer cantar de acordo com a sua música, ele vai fazer de tudo e criar um ambiente para que ou Elon Musk saia do Brasil, ou ele possa banir, através de uma decisão, essa plataforma e ainda posar de defensor da democracia. Só que, como vocês viram, já não é a primeira vez, já não é? Perdemos a quantidade de vezes que o Elon Musk fala que o Alexandre de Moraes não respeita a lei. O problema é que Alexandre de Moraes se entende como a personificação da lei no Brasil. Alexandre de Moraes acredita que ele é a encarnação da lei. Se ele fala e decide algo, aquilo é lei. Ele já não consegue mais, e já tem tempo de entender que a função dele, ou de alguns outros ministros do STF, é interpretar a lei para que a lei possa ser sempre imparcial, ou seja, nós tenhamos o império da lei. Mas não, nós não temos mais o império da lei. A Constituição é rasgada rotineiramente, casualmente, como se não importasse. E ele acredita que a decisão dele é a única coisa que importa. Como se isso tudo já não fosse grave o bastante. Tem essa matéria, que acabou de sair no Wall Street Journal, uma matéria sobre Alexandre de Moraes. Também não tem nada a ver com Elon Musk, tá? Isso aqui é somente sobre Alexandre de Moraes, falando o seguinte: o juiz brasileiro está usando o relatório de entrada fraudulento dos Estados Unidos para mantê-lo atrás das grades. Mantê-lo quem? Felipe Martins. A aberração que é a prisão do Felipe Martins hoje já virou notícia internacional. A forma como o Alexandre de Moraes está usando um relatório fraudulento, mesmo depois de todas as provas apresentadas, que Felipe Martins já deveria ter sido libertado, que ele não representa risco de fuga, mesmo assim Alexandre Moraes o mantém preso. Isso é outro crime gravíssimo que está sendo cometido todos os dias. Porque o Felipe Martins está preso todos os dias, ao ponto de que virou notícia internacional. E aqui fala:
Felipe Martins, que era um conselheiro sênior do antigo presidente Jair Bolsonaro, não viajou do Brasil para Orlando em 30 de dezembro de 2022. E ainda assim, por meses, a Proteção da Fronteira, a agência dos Departamentos de Segurança dos Estados Unidos, está alegando que ele fugiu da Suprema Corte Brasileira de Justiça. Alexandre de Moraes, o ministro da Justiça, está usando um relatório fraudulento para declarar que Martins corresponde a um risco de fuga e o manter em prisão. Então, já está provado que esse relatório desse departamento aqui, Customs and Border Protection, talvez foi feito, ninguém sabe, mas ele, Felipe Martins, já provou que ele não foi para os Estados Unidos, já provou que ele estava no Brasil de todas as formas possíveis. Mesmo assim, Alexandre de Moraes quer manter o Felipe Martins preso. Após as recentes discordâncias públicas entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, o embate entre eles ganhou ainda mais repercussão. O empresário, em suas declarações, enfatizou que a lei está sendo violada, referindo-se especificamente às ações de Moraes. No entanto, esse confronto entre eles vai além de questões pessoais ou políticas. Trata-se de uma disputa que pode ter consequências para todo o Brasil. Alexandre de Moraes parece estar empenhado em encontrar motivos para banir o Twitter do país, principalmente após a plataforma ter exposto decisões ilegais, perseguir injustamente pessoas durante as eleições de 2022. O ministro está tentando criar um ambiente propício para essa ação, colocando-se como defensor da democracia. No entanto, Elon Musk tem sido incisivo em suas críticas, denunciando Moraes como alguém que não respeita a lei. No entanto, é importante destacar que a postura de Alexandre de Moraes não é um caso isolado. Infelizmente, temos observado uma recorrência de desrespeito à lei e à Constituição por parte de autoridades brasileiras. Isso coloca em xeque o princípio fundamental do Estado de Direito e enfraquece a confiança da população nas instituições democráticas. Além disso, é alarmante perceber como determinadas figuras políticas estão utilizando estratégias questionáveis para silenciar vozes críticas e cercear a liberdade de expressão. A censura e a perseguição política, como tem sido observado nesses casos, são atitudes incompatíveis com um regime democrático. Nesse contexto, a atuação de Elon Musk ganha ainda mais relevância. Ao denunciar publicamente as arbitrariedades cometidas por Alexandre de Moraes, ele não apenas defende sua própria liberdade, mas também dá voz a milhares de brasileiros que estão sendo calados injustamente. Sua coragem em enfrentar essas questões de forma pública é um exemplo de resistência e luta pela democracia. É fundamental que a sociedade como um todo esteja atenta e vigilante frente a essas ameaças à liberdade e ao Estado de Direito. A defesa da democracia não pode ficar restrita a figuras públicas como Elon Musk, mas sim ser uma responsabilidade de todos os cidadãos, conscientes de seus direitos e deveres. Também é importante ressaltar que as ações de Alexandre de Moraes vão além do embate com Elon Musk. O ministro tem sido alvo de críticas de diversos setores da sociedade que questionam suas decisões arbitrárias e sua postura autoritária. A forma como ele tem utilizado o poder judiciário para perseguir e silenciar vozes críticas é preocupante e coloca em xeque a independência e imparcialidade do sistema judicial brasileiro. Além disso, a situação envolvendo a prisão injusta de Felipe Martins é mais um exemplo do abuso de poder por parte de Moraes. O uso de relatórios fraudulentos para manter uma pessoa atrás das grades é inaceitável e demonstra a falta de compromisso com a justiça e a legalidade. A controvérsia entre Elon Musk e Alexandre de Moraes evidencia uma preocupante tendência autoritária no Brasil. Não se trata apenas de um conflito entre duas personalidades influentes, mas sim de um confronto que reflete o desrespeito à lei e à Constituição por parte de autoridades brasileiras. Esse comportamento mina a confiança da população nas instituições democráticas do país. Outro aspecto alarmante é a forma como certos políticos estão buscando silenciar vozes críticas e restringir a liberdade de expressão. A censura e a perseguição política são práticas incompatíveis com uma sociedade democrática e devem ser repudiadas. Nesse contexto, a coragem de Elon Musk em expor as arbitrariedades cometidas por Alexandre de Moraes é admirável.
Ao fazer isso, ele não só defende sua própria liberdade, mas também dá voz a todos os brasileiros que estão sendo injustamente calados. Sua postura é um exemplo de resistência e luta pelos princípios democráticos. A disputa entre Elon Musk e Alexandre de Moraes também reflete uma preocupação maior em relação ao Estado de Direito no Brasil. A recorrência de desrespeito à lei e à Constituição por parte de autoridades é alarmante e coloca em xeque a estabilidade democrática do país. Ações como a censura, perseguição política e uso de relatórios fraudulentos para justificar prisões injustas são exemplos claros desse desrespeito. Mais do que uma simples discordância entre duas figuras influentes, o embate entre Musk e Moraes evidencia a necessidade de fortalecer as instituições democráticas e garantir a independência e imparcialidade do sistema judiciário. É preciso que a sociedade como um todo esteja atenta e vigilante para combater essas ameaças à liberdade e aos direitos fundamentais. Além disso, é fundamental que as vozes dos cidadãos sejam ouvidas e respeitadas. A liberdade de expressão é um pilar essencial da democracia, e qualquer tentativa de cerceá-la deve ser firmemente repudiada. A coragem de Elon Musk em expor as arbitrariedades cometidas por Moraes é um exemplo inspirador de resistência em defesa dos valores democráticos. Para garantir um futuro melhor para o Brasil, é necessário que haja um compromisso firme com a justiça, a legalidade e o respeito aos direitos humanos. Conclusão: a disputa entre Elon Musk e Alexandre de Moraes revela um preocupante desrespeito à lei e à Constituição por parte de autoridades brasileiras. Ações como censura, perseguição política e uso de relatórios fraudulentos ameaçam a estabilidade democrática do país. É fundamental fortalecer as instituições democráticas, garantir a independência do sistema judiciário, proteger a liberdade de expressão. A coragem de Elon Musk em denunciar essas arbitrariedades é um exemplo inspirador de resistência em defesa dos valores democráticos. Para um futuro melhor, é necessário um compromisso com a justiça, a legalidade e os direitos humanos.